Culto é assim, e para, começa, é guiado pelo Espírito, né? Então, o que é um confronto? É algo que vem mexer com o teu sentimento. Lembre-se que nós estamos no período, esse período de janeiro nós estamos fechando, é sobre, está gravando aí, irmão? É sobre cura física, confirme direitinho aí, viu? Cura física e cura na alma. Espiritual, nós somos salvos em Cristo já no Espírito, né? Ó, quem sabe mexer aqui na internet? Pouquinha gente, né? Quem conhece o YouTube? As mensagens da igreja estão sendo lançadas no YouTube, viu? Você pode colocar lá. Se você entrar no YouTube, por exemplo, tem 2 ministrações da escola bíblica de domingo passado e dessa. Já foi lançada hoje. Por exemplo, você pode colocar lá. No YouTube pode colocar lá. Pastor Roberto Soares. Pastor Roberto Soares, Itapetim PE. Aí vai aparecer o canal da igreja. Aí você clica no canal e lá vai estar as mensagens daqui estão sendo lançadas. Perdeu um culto, você escuta aquela mensagem para acompanhar. Quem não participou do culto da escola bíblica, é sobre a realidade do novo homem em Cristo, vá lá no canal, tá, é as 2 primeiras lá, já está lá, realidade da nova criatura do homem em Cristo, 1, e realidade do homem em Cristo, 2. São 2, já tem 2 lá, mas já tem várias mensagens, mas para acompanhar direitinho, amém? É bom você escutar as mensagens da igreja que você congrega, porque você vai entendendo a visão que Deus nos deu, amém? Então, essa mensagem que o Senhor me deu, ela é uma mensagem de confronto. Confronto, vai confrontar você, vai mexer com seu sentimento. E eu quero que mexa mesmo. O Espírito Santo quer que mexa. Eu quero que você saia daqui pensando, pensativo. Eu creio que o Espírito Santo quer isso. Pensativo. Viu, Tiago? Pensativo. Tem que mexer. Amém? Sexta-feira, 3 horas da madrugada, o Senhor me acordou. Presta atenção. Vamos orar, bora? Curva sua cabeça aí para nós orar. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse momento, por essa palavra, que eu quero ser um vaso em tuas mãos, para que o teu nome seja sempre e eternamente glorificado. Sei que nada sou e que tu és tudo, Pai, que eu preciso de ti e do teu Espírito Santo. Graças te dou, Pai, porque essa obra ela cresce não por mim, mas por causa de ti, do teu Espírito Santo, Pai. As pessoas maravilhosas que o Senhor colocou em meu caminho, os obreiros abençoados que o Senhor colocou. Creio que nós vamos avançar, creio que nós vamos crescer, Pai. Creio que Ibrejinho vai crescer, creio que São Vicente vai crescer, creio que São José do Egito vai crescer também nessa palavra revelada. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, que sejamos vasos em tuas mãos, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus e amém. Amém. Então, eu me acordei 3 horas, não eu me acordei não, o Espírito Santo me acordou. E eu fiquei na cama lá, virando para o lado e pronto. Na hora que eu me acordei, o Espírito Santo disse assim para mim, olha, foi o Espírito Santo que disse assim para mim, amém? Disse, eu te chamei para você ir atrás de ovelhas e não de bode. Aí na hora eu me despertei. Quando eu me despertei, eu me levantei e vi que Deus estava me chamando e peguei a Bíblia. E o Espírito Santo começou a trazer versículos para mim. E ali o Espírito Santo começou a me dar algumas revelações. Umas revelações fortes. Até então, eu não mexo com fazenda, né, nem com sítio. Eu não sei um estilo de um bode, nem sei um estilo de uma ovelha. Mas quem trabalha com tem sítio, que já criou bodes, que já criou ovelhas, sabe o que é bode e sabe o que é ovelha. Mas, quando o Espírito Santo me deu a palavra, imediatamente eu fui buscar o conhecimento. Fui buscar na internet, saber o que é um bode, saber o que é uma ovelha. Né? E ali o Senhor começou a tratar comigo, para que eu viesse tratar com a igreja. Claro que é tratar comigo também, porque eu faço parte da igreja.
Então tudo começa de cima para baixo aqui. Amém? O exemplo maior ele tem que ser de cima para baixo. Olha que interessante, né? Eu fiz um voto com Deus. Nesse voto com Deus foi para que nunca mais na minha vida eu viesse tomar refrigerante. Aí você lê o voto com Deus. Pastor, não pode dizer não. Eu estou dizendo como testemunho, irmão. Me entenda. Amém? Estou dizendo como testemunho para depois você não me julgar. Pode não dizer que eu estou falando bobagem, que eu estou dizendo para testemunho. E eu tinha feito esse voto com Deus e pá. Eu me lembro até que poucos dias, cadê o irmão Chico abençoado? Está ali. Você faça assim, irmão Chico. Glória a Deus. Irmão Chico é uma bênção de Deus, viu? Dê glória a Deus pela vida do irmão Chico. E a irmã Maria também, né? Cadê a irmã Dulce? Está por aí? Eu não estou sentindo falta dela. Ah, a irmã Eduardo está ali no canto. Tá vendo que o pastor olha para as ovelhas? Que eu tenho de gente desse e eu olhando e gostando. Tá bom, irmão. Aí, o irmão Chico até me convidou para eu ir comer uma carninha lá, a comemoração do aniversário dele. Não foi, irmãos? Foi esse mês ainda, foi? Natal, em dezembro, foi? Aí eu me lembro que eu já tinha feito o voto, né? Meu Deus do céu. Quando eu sentei na mesa, estava lá, carne gostosa e tal. Mas, rapaz, eu não sei se foi o irmão Francisco. Parece que foi o irmão Francisco. Chegou com uma coca, botou na mesa. Logo uma Coca-Cola. Misericórdia, que é a que eu mais gosto. E o irmão Francisco fez, puf, botou a Coca-Cola na mesa. E eu olhei para a Coca-Cola. A Coca-Cola olhou para mim. Minha carne disse eu te quero. E a Coca-Cola disse eu te quero também. É brincadeira, irmão. Mas eu olhei para a Coca-Cola. A bicha estava suando. Geladinha. Aí eu digo, meu Deus. Todo mundo lá comemorando, comendo carne, botando sua coca. E eu dentro de mim aquela luta. Caso do voto, né? Jamais eu ia fazer um negócio desse. Que estava votado, acabou. A Bíblia diz, se votar, voto é melhor votar. Se for para votar e não cumprir, é melhor não votar. Então se votar, cumpra o seu voto. E eu olhava para a coca e eu disse, meu Deus. Porque ninguém sabia ali o que eu estava passando por dentro, maltratando a carne, né? E eu dizia, meu Deus, Senhor, eu não me lembro como foi que eu disse direito. Parece que eu disse assim, Senhor, eu não estou aguentando não, um negócio assim. Eu vontade de tomar essa coca. Só no pensamento eu dizendo, né? E eu olhava, eu não aguentei não. Eu tive que, Denilson teve pena de mim, foi lá em casa. Mas eu não disse a ninguém, eu disse, ô Denilson, Daniel, tem aquele suquinho lá em casa, uns skinkers geladinhos. Só que era outra marca, não era, Daniel? Aí Daniel disse, tem um lá. Foi? Eu perguntei a tu, não foi? Aí parece que eu perguntei, aí Daniel foi lá na moto, pegou e trouxe, aí eu botei o bicho para dentro, aí aliviou mais. e comi aquela carne abençoada. Amém? Então, aí eu de madrugada, o Senhor foi e falou para mim, e o primeiro texto que Deus me deu, o primeiro texto foi em Mateus capítulo 25, versículo 31, você pode abrir. Mateus 25, versículo 31. Quem quer ser abençoado aqui? Amém? Então receba a palavra para você, porque hoje o Espírito Santo vai mexer com você. Aí no versículo 31 e diante, a Bíblia diz assim, ó. Eu vou ler, viu? Quem abriu, amém. Quem não abriu, misericórdia. Quando, pois, o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então, se assentarem no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações diante de Jesus. Isso aqui não é o arrebatamento, não. O arrebatamento já tem acontecido, a igreja tem sido tirada da terra. Isso aqui é no dia do julgamento. Amém? Aí diz assim, diante deles serão reunidas todas as nações, diga todas as nações diante de Jesus. E ele separará um dos outros, como o pastor separará as ovelhas dos cabritos. Tem umas versões que diz bodes. Amém? Veja que Jesus ele é específico em separar ovelhas de bodes. Cabrito e bode é a mesma coisa, né, irmã Maria? A Bíblia é específica quando ele diz,
no dia do Senhor, né? Ele separa um dos outros, como pastor. Jesus comparava as coisas terrestres com as espirituais. Ele disse: separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou seja, dos bodes. Aí diz no versículo 33: e porá as ovelhas à sua direita, as ovelhas de Deus, colocará a sua. Aí diz assim, na continuação: colocará as suas ovelhas à direita, mas os cabritos, ou seja, os bodes, à esquerda. Veja que há uma separação de bode e de ovelha. Aí a Bíblia diz: então dirá o rei, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas. Então dirá o rei o que tiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Quem é que vai vir? Diga: as ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai. Amém? Então, vinde, bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus. Na mesma hora, o Espírito Santo foi e disse assim para mim. Novamente ele foi e disse para mim. Ele disse assim: eu te chamei para você ir atrás de ovelhas e não de bodes. Aí eu quis entender a revelação dentro da palavra. Aí o Senhor foi e me guiou para Mateus capítulo 18, versículo 12. Você pode abrir aí. Mateus capítulo 18, versículo 12. Mateus 18, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler do 10 para você entender. Mateus 18, eu vou ler do 10. Na versão NVI. Na versão NVI está assim. Pode ter um pouco de diferença, mas o sentido é o mesmo. Cuidado para que não... Versículo 10. Mateus 18, versículo 10. Cuidado para não desprezarem nenhum só destes pequeninos. Amém? Agora ele está falando com o pastor. Cuidado para que não despreze nenhum. Entenda bem, um texto da Bíblia, ele é ligado. Você não pode ler um versículo e dar uma interpretação só pelo versículo. Vamos continuar o texto. O Senhor diz: cuidado para que não desprezem nenhum só destes pequeninos, que é as ovelhas. Pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. E eu falei isso de manhãzinha. Deus está dizendo: os anjos deles. Os anjos de quem? Diga: das ovelhas. Diga: os anjos das ovelhas. Os anjos das ovelhas, né? Deles, das ovelhas, estão assistindo diante do Pai. Isso aqui foi para mim. O Espírito Santo disse para mim: cuidado com as ovelhas, cuide do rebanho, cuide do pequenino rebanho, pois eu lhe digo que os anjos de Deus estão no céu sempre vendo a face de seu Pai Celestial. Diga para seu irmão: existe um anjo para você. Diga glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa, né? Versículo 11. Filho do homem. Deixa eu ver se... Filho do homem. O Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. Amém? Versículo 12. Aí foi onde o Senhor deu a revelação. Me mostrou a revelação e eu entendi. O Senhor disse, versículo 12: o que acham vocês, na minha versão? Se alguém possui 100 ovelhas, diga 100 ovelhas, e uma delas se perder, não deixará as 99 no monte, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ela ficará mais contente. Garanto que ele ficará mais contente com a ovelha do que com as 99 que não se perderam. Quer dizer, olha para cá, não lê agora não. O pastor tem 100 ovelhas. Das 100, Tiago perde uma. Aí o pastor
deixa as 99 num cantinho e vai correr atrás da ovelha que se perdeu. E quando ele acha a única ovelha que se perdeu, ele fica o quê? Diga junto comigo, alegre, contente. Agora, versículo 12 novamente, diz, o que acham vocês? Aí quando Deus me disse isso, que ele disse, quando o cara tem 100 ovelhas, se perde uma, ele vai atrás, tá, que se perdeu, e ele fica alegre quando acha. Aí o Senhor voltou a falar comigo, eu te chamei para você ir atrás de ovelhas e não de bodes. Aí eu voltei para o texto e o Senhor disse, isso é revelação. O que acham vocês se alguém possui 100 ovelhas? 100 ovelhas, diga comigo, 100 ovelhas, 100 ovelhas. Aí o Senhor foi e disse para mim, não bodes, mas 100 ovelhas. Quem está entendendo? Se o homem, o pastor tem 100 ovelhas, perde uma, ele vai atrás da ovelha que perdeu. E quando acha, se alegre. Mas o Senhor foi e disse, eu te chamei. E a Bíblia diz que se você tem 100 ovelhas e uma se perde, a Bíblia não diz se você tem bodes e o bode se perde, você vai atrás do bode. Não. O Senhor disse para mim assim, um pouco de fermento leveda toda massa. Está escrito aonde? No livro de Gálatas. Amém? Preste atenção. Olha para teu irmão e diga, você é ovelha ou você é bode? No livro de Lucas, não abra não, só escuta. Na referência que tem na Bíblia, que eu li, capítulo 15, fala da parábola, a parábola do homem que tinha suas riquezas, pediu seus bens ao pai dele e saiu, vazou. O outro irmão ficou e o outro vazou. Mas a Bíblia diz que o pai ficou e não foi atrás dele. Por quê, pastor? Porque ele era um bode. E se fosse uma ovelha, o pai dele teria ido atrás da ovelha. Você está entendendo? Você está entendendo? Aí eu fui buscar, Senhor, o que é um bode que eu não sei? O que é uma ovelha? Eu peguei algumas referências. Eu notei aqui. A ovelha, vamos ver aqui. Vamos ver a ovelha. A ovelha é dócil enquanto o bode é estúpido. Outra referência. A ovelha gosta de estar entre os seus pares, enquanto o bode muda a todo instante. Isso é trazendo para o espiritual. A ovelha, ela é obediente ao seu pastor. O bode não, ele não está satisfeito. Ele fica buscando pasto em outro lugar. O pastor, eu não vou para a igreja não, eu vou para a igreja fulano de tal. E quando dá satisfação, quando dá amém, que eu libero é abençoado, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando dos que não dão satisfação. Ninguém manda na minha vida, ninguém manda em mim. Então eu vou te dizer uma coisa. Se tu não estás apto a se submeter a uma autoridade, tu não estás apto a subir ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é constituído de autoridades. Os anjos são autoridades por cima de outros anjos. Quando Lúcifer foi expulso do céu, Deus não foi atrás dele. Por quê? Diga, era bode. Bode fica batendo de frente, bode fica martelando, bode é complicado, bode fica assim, ó. Pergunta ao teu irmão novamente, você é bode ou você é ovelha? Agora diga assim, Deus está mexendo nos seus sentimentos, porque Deus disse que ia mexer hoje com a igreja. Amém?
outro exemplo de ovelha. Estou falando de ovelha agora. Ovelha é feliz na sua casa enquanto o bode não considera a sua própria casa. A ovelha fica contente de estar reunido, fica feliz com a igreja. O bode fica insatisfeito, vê defeito em todo canto, reclama de tudo, acha ruim de tudo, confronta o pastor, confronta as ideias, confronta tudo. Volto a perguntar novamente, teu irmão, você é ovelha ou você é bode? Glória a Deus. Eu me lembro de um obreiro, um ex-obreiro que eu tinha. Me dava tanto trabalho, e eu procurava andar em amor, mas me dava tanto trabalho, que meu Deus do céu, eu não estava aguentando mais não. Mas eu era inexperiente, não sabia. Eu procurava ajudar, mas eu não sabia como orientar. Porque eu achava que o orientar, o andar em amor, é você ficar aceitando certos tipos de situação e deixando coisas acontecerem. Mas o amor do tipo de Deus, às vezes, diga para seu irmão, o amor do tipo de Deus, às vezes é duro, A Bíblia diz que Jesus entrou no templo. Quando chegou no templo, tinha um monte de cabra lá, vendendo, botando passarinho em gaiola para vender, vendendo cabrito, vendendo tudo dentro da casa de Deus. E Jesus, Jesus repreendeu com amor. Se você olhar aquele texto e olhar pela carne, você vai dizer, gente, Jesus entrou na carne. Não, ele estava no espírito. Passeia vocês três aqui vendendo, vai. Os três, levanta os três aí. Começa a vender aí, vai. Começa a vender. Isso é Jesus, ó. Aqui é as gaiolas, ó, negociando. Lá vem Jesus, ó. Vai-se embora. Vai! Cadê o glória a Deus? O amor do tipo de Deus, às vezes é necessário chegar no olho e confrontar, dizer a verdade. Ah, pastor, eu não estou aguentando não. É bode não fica, ovelha fica. Ovelha, levante a mão e diga comigo, ovelha recebe disciplina, ovelha se submete, ovelha é diferente. O Espírito Santo, ó, João era um exemplo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ia para alguns lugares, João estava perto de Jesus. Vem Jesus, tu é Jesus. Olha como João ficava. E Pedro, vem Pedro, tu é Pedro. Para cá Pedro, ligeira. Olha como João ficava, João era esperto. Jesus às vezes era rigoroso. Jesus olhou para Pedro, Pedro disse assim, não morre não. Tu não vai morrer não, Jesus. Tá com esse negócio. Sai daqui, Satanás. Sai daqui, Satanás. Jesus era bem mansinho. Ela era manso. Mas o amor às vezes corrige. João era esperto. O apóstolo João. Onde ele sentava para tomar a refeição, a Bíblia diz que João estava assim, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Aí Pedro, carne pura, diz assim: Ô Jesus. Foi assim, peraí. Jesus disse
disse assim para João: João, João, se eu quiser, tu não vai morrer. se eu quiser, tu não vai morrer. Aí Pedro na cara: Ô Jesus, e eu, como é que vai ser? vai morrer de uma forma Tu vai morrer de uma forma que tu nem espera. que tu nem espera. Só para você entender. Coitadinho de Pedro. Morreu crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo. Jesus no Getsemane. Está chegando a hora. Vão me prender. Vão me prender. Vão me prender, vão me matar, Mas eu vou voltar. mas eu vou voltar. Está chegando a hora. Tá chegando a hora. Aí lá vem uns soldados. 2 soldados. Vem soldado. Vai soldado. Prender Jesus. Ó a espada, Pedro. Aí Pedro vem na orelha, vai. Aí Jesus volta a corrigir Pedro. Pedro, Os que agem com a espada os que agem com a espada morrerão pela Pedro. espada, Pedro. Diga glória a Deus. Estou dando só as reflexões que eu fui aprendendo o que é um ovelha e o que é um bode. Ovelha não fica mudando de pastor. Diga para seu irmão: ovelha não fica mudando de pastor. Eu não vou mais para a igreja não. O negócio, o pastor, rapaz, não foi lá em casa, não tomou café. O pastor, no hospital, rapaz, o pastor não veio me visitar. Aí você perguntou: irmão, foi algum obreiro? Foi. Irmão, o obreiro foi me representando. Não, mas a ovelha não fica mudando de pastor. Diga para seu irmão: não fica mudando de pastor. Enquanto o bode nem sequer considera. Pastor! Pastor não manda em mim. Ai, pastor, se for dar uma orientação para a ovelha. Ó a ovelha. Tu estás andando aí com uma roupinha curtinha. É só exemplo, viu? É só exemplo. Ela tá composta, viu? Só estou dando um exemplo. Aí a irmã, se não for ovelha, se for bode, ela sai daqui e vai fuxicar com Gabi. Vai lá. O pastor fica dizendo as coisas. Pastor não manda em mim, não. Esse negócio pastor tá mandando em mim. Manda não. Manda de jeito nenhum. Eu sou dono do meu nariz. Agora olha para teu irmão e diga: vai nessa! Vai nessa para tu ver! Onde é que tu vai parar? Pode voltar, irmão. Existe leis, diga, existe leis na palavra que se eu não cumpri-las, vou partir prematuramente. O que é, pastor, partir prematuramente? Morrer antes do tempo. Espírito salvo, mas morte antes do tempo. O Senhor me disse essa semana que tinha pessoas aqui que, se não mudar procedimento, iam morrer prematuramente. Olha para teu irmão, ele está te confrontando. Eu estou aqui, benção, para te ajudar. Eu não estou aqui para te colocar para baixo, não. Eu estou aqui para te apontar o caminho. Não, mas o meu cabeça é Jesus. Glória a Deus, o meu também é Jesus. Mas quando o Senhor mandou a carta para as igrejas lá de Filadélfia, as cartas às 7 igrejas, o Senhor disse assim: ao anjo, diga comigo, ao anjo que está na igreja. Diga de novo: ao anjo que está na igreja. Quem é o anjo? É o pastor.
estou gostando dessa mensagem, não. Daqui a pouco você vai gostar. Está só começando. A ovelha não fica mudando de pastor enquanto o bode nem sequer considera seu pastor. Amém? A ovelha, o pastor chega como eu cheguei para o pastor Alain, andando de carro, de moto, pegando moto dos outros, pegando carro dos outros. Estou dizendo que se ele sabe que se eu disser isso aqui, ele não vai achar ruim, porque eu estou dando testemunho. Ele vai ficar feliz. Ele aponta dentro de casa, e quando eu olho para ele guiado pelo Espírito, nunca mais pegue nada emprestado de ninguém. Sabe o que foi que ele fez? Baixou a cabeça. O bode diria: esse pastor é soberbo. Esse pastor não é humilde. Então, Jesus foi soberbo, Jesus não foi humilde quando disciplinava os seus discípulos. Na hora, eu senti que foi um impacto para ele, que ele ficou assim. Quando ele chegou em casa, ele estava mandando mensagem, agradecendo, para a honra e glória de Deus. Não precisa, todo louvor seja para Deus, agradecendo pelo líder que Deus tinha colocado na vida dele, e dizendo que me amava. Agora olha de novo com gentileza para tua irmã, diga: é bode ou é ovelha? O bode, meu irmão. O pastor diz algo à ovelha, ou ao bode. O pastor diz algo ao bode, e o bode faz questão de fazer diferente daquilo que o pastor disse. Para quê? Para provocar. Diz de novo para teu irmão: vai nessa. Desrespeita a unção. Desrespeita as autoridades constituídas por Deus. Vai nessa. A ovelha chega na igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, quem está ali, abra no livro de Mateus, a ovelha. O bode fica assim: eu já sei disso. A ovelha chega na igreja, se senta. O bode fica para cima e para baixo dentro da igreja. A ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. O bode vai para outros lugares. A ovelha deseja estar próximo do seu pastor. Quando ele disciplina, ele diz assim: eu não saio de perto desse homem de Deus. O bode faz questão de fazer comentários. A ovelha vem para a igreja, ouve a palavra e entende. O bode, se sai da igreja, quando chega na rua, alguém diz: e aí, estava onde, minha filha? Estava na igreja. Pastor pregou sobre o que hoje? Sei lá. Volta a perguntar para teu irmão: é ovelha ou é bode? A ovelha é fiel à voz do seu pastor, enquanto o bode costuma fugir a ouvir a voz do seu pastor. A ovelha sempre retorna ao seu redil, seu lugar, enquanto o bode não sente falta alguma. Você sabia que tem bode dentro de casamento?
Você sabia, vou repetir, que tem bode dentro do casamento? Pergunta ao teu irmão, está mexendo contigo? Eu não estou profetizando maldição, não. Mas se alguma coisa estranha começar a acontecer dentro da igreja, o recado foi dado. A ovelha diz assim: eu estou lá naquela igreja, o pastor é muito usado por Deus. E o diabo não vai tocar em mim. Se é a ovelha, o bode, não vai. Quando sai de dentro da igreja, adultério, relação sexual, sem casamento, na frente dos outros, aleluias, aleluias, bode. Eu já dei instrução a pessoas aqui dentro. E Deus mandou eu falar. E eu falei e não me deram ouvidos. Pagaram preços. O pastor está pensando que é quem? Calma aí, é bode, é? A ovelha sabe que Deus levantou o pastor para ser o teu guia aqui. Mas o guia não é o Espírito Santo? É, mas ele é o anjo da igreja também. O bode não quer saber de guia nenhum. Tudo que vai fazer não dá, não presta conta, não diz nada a ninguém. A ovelha se alimenta da comida dada pelo pastor. Diga para seu irmão, a ovelha se alimenta da comida dada pelo seu pastor. Enquanto o bode está sempre insatisfeito. Comida é alimento, é pregação, é ensino. O bode fica andando para cima e para baixo, ó, de igreja em igreja. Já terminando. A ovelha é leal, diga aí para seu irmão, a ovelha é leal, enquanto o bode é traiçoeiro com o pastor e seus pares. A ovelha costuma não fugir do curral, enquanto o bode costuma furar a cerca por ser rebelde. A ovelha atende pelo nome, já o bode não dá a mínima ao ser chamado. Só para finalizar, o bode não gosta de ser discipulado. O que é discipulado? Todos nós temos que ter um discipulador sobre a nossa vida. Esses dias eu estava conversando com um pastor, que eu tenho muita amizade com ele. Não é daqui não, mas ele tem experiências. E compartilhando coisas. O bode é assim. O pastor começa a disciplinar a ovelha, ao bode. Aí o bode começa a se revoltar. Aí o pastor diz, tá bom, fica na dele, não faz mais nada. Aí o bode volta e diz, o pastor não vai mais me disciplinar não, é? Aí o pastor diz para o bode, eu disciplino um discípulo. Quem não é discípulo, eu não disciplino. Porque você não precisa de mim. O bode não precisa do pastor. A ovelha acompanha seu pastor. O bode bate na frente com o seu pastor. O bode diz, eu não devo satisfação a ninguém. O bode não aguenta um não do pastor.
O bode procura oportunidade para falar do seu pastor. O bode fica procurando pastos em outros lugares. Fica de pé agora um pouquinho. Está todo mundo caladinho, mas é o frio, né, pastor? Grupo de louvor para cá, por favor. Bota aquele fundo musical de 20 minutos, enquanto o grupo vem. Aleluias. Eu quero que você olhe para seu irmão e diga assim: é bode ou é ovelha? Você lembra do princípio de Efésios? Que a Bíblia diz assim: filhos, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento que tem uma promessa para que tenha bons dias e vida longa sobre a terra. Eu sentei com uma senhora de idade. Ela não é crente não. Mas ela disse assim, ela falando bem dos pais delas e que cuidava dos pais dela na velhice, cuidou deles. E eu olhei para ela e o Espírito Santo disse para mim desse jeito. E ela já estava com idade bem avançada. E eu olhei para ela e falei o que o Espírito Santo mandou dizer. Eu disse: você vai viver muitos anos ainda. A palavra diz. Quando você honra a autoridade, a unção de um líder, você está trazendo para si bênção de Deus. Venha para a igreja, meu irmão. Mas venha ser ovelha. Os bodes não suportarão, sairão. As ovelhas permanecerão. Eu vou finalizar Rabacaladarabria com essas palavras que o Senhor me disse. Aleluia. Eu te chamei para ir atrás de ovelhas e não de bodes. Andagasuribicai. Eu não quero saber se o cara tem dízimo grande. Eu não quero saber se o cara é isso. Não quero saber. Quero saber se eu obedeço ao Espírito Santo. Quero saber. Se for preciso, eu volto a trabalhar. Eu disse: eu fiz um voto com Deus. Enquanto Ele me sustentar, eu fico. Se Ele me sustentar, voto não. Eu fiz uma aliança. E disse a Ele: se o Senhor não me sustentar, é porque o Senhor não me chamou para eu ficar rebanhando só. E eu volto a trabalhar. Fiz uma aliança com Deus. Está na mão dEle. Mas eu vou obedecer a Deus. E vou dizer mais. Não me estranhe não, viu? Porque eu estava orando em espírito no meu quarto. Eu estou dizendo que foi Deus que falou comigo. Deus. E Deus disse para mim. Eu tinha dito aqui, ó. Ia ter uma peça na igreja. Ia ter. O Espírito foi lá no meu quarto. O Espírito Santo e disse assim: olha, não tem peça mais. Bom, Senhor. Por que, pastor, não tem peça? Pergunta a Ele. Eu obedeço a Ele. Eu obedeço a voz do Espírito de Deus. Caraba, carabra, cai. Satanás vai embora. Levante a sua mão. Aqui vai crescer uma igreja ungida. Aqui vai crescer uma igreja de espírito. Aqui vai crescer uma igreja de honra. Aqui vai crescer uma igreja de palavra. Aqui vai crescer uma igreja de fé. Aqui vai crescer uma igreja poderosa. Estou preocupado com quantidade não. O Senhor disse para mim assim: meu filho, esse ano é ano de estrutura. Aleluia. O Senhor disse para mim: meu filho, você vai ter que botar o olho no olho de algumas pessoas. Bota o olho no olho de algumas pessoas. Pastor, não manda em mim. Amém. Você é bode ou é ovelho, meu irmão? Você está preparado para mergulhar no Espírito junto comigo? Tá ou não tá? Tá ou não tá?
Recandariaçoi. Feche os seus olhos, levante as mãos. Riba calabra rassúbia. Oh Espírito Santo, unge a igreja com poder e glória. Abra calabra rassuribicai. Esteprondoroho sobregai. Não. Pastor tá mandando em mim, não manda em mim não. Não vou falar, o pastor tá pedindo isso. Vai não precisa não. Não precisa, eu não sou seu pastor. Sou pastor de quem quer que eu seja pastor. Quem não quer, eu não sou. Sou de quem quer. Eu profetizo aqui uma igreja em espírito obediência. Eu tenho como exemplo aqui muitas pessoas. Muitas que são ovelhas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Comece a louvar a Deus agora, um hino de adoração, Deus, por favor. Fica o olho fechado. Comece a louvar a Deus. Aleluias. Fica o olho fechado. E no seu mesmo canto aí, se você tiver, se Deus mexeu com o seu sentimento, vá orar a Deus agora. Se Deus mexeu com você, vá orar a Deus agora. Ore a Deus. Ore a Deus e peça o perdão. Entre na linha com Deus agora. É você e Deus. Aleluias. É você e Deus. Isso. É você e Deus. Ao que está sentado no trono. Aleluia. Você pode agora dar um abraço ao seu irmão. Saúde ele na paz do Senhor. Dê um abraço dele aí, sai do seu lugar. Terça-feira estarei fazendo o culto do Espírito Santo aqui. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.